Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros alunos do curso de Aplicações de Pesquisa de Marketing. Bem-vindos a mais uma aula desta série e hoje nós veremos teste de conceito. Isso mesmo, teste de conceito. Muito bem, você já sabe, né? Aperte bem os seus fones de ouvido. Tire todos estes aparelhos eletrônicos que podem desviar a sua atenção. Preste atenção nesse vídeo, porque agora você entrou numa nova jornada do conhecimento, da qual você não poderá nunca mais voltar. Uma vez que você entra nessa jornada do conhecimento, você está nela para sempre, ok? Muito bem, venha comigo, vamos lá entender o que é teste de conceito. Venha, vamos comigo, vamos lá! Muito bem, meus caros alunos, e hoje nós veremos teste de conceito, isso mesmo. E o que é? Primeiro, um conceito. Um conceito é uma ideia de um novo produto. Exatamente, uma ideia de um novo produto. E quando que uma empresa vai fazer um teste de conceito? Existem algumas situações, ok? Então vamos ver algumas delas. A primeira é quando a empresa tem a ideia de um novo produto, mas esta ideia pode se transformar em diferentes produtos, como a gente vai ver daqui a pouco, ok? Uma outra situação, a empresa tem várias ideias concorrentes de produtos eventualmente que não são relacionados. E a empresa quer saber qual é a prioridade de desenvolvimento daqueles novos produtos. Mais uma situação. Em determinadas situações, a empresa tem um único produto e às vezes é só uma questão de posicionamento, ou às vezes ela só quer saber o futuro desempenho ou potencial de sucesso de um produto. Então, tá aí as situações possíveis para se fazer um teste de conceito. E por que fazer um teste de conceito? Porque é mais barato, não é verdade? Às vezes a empresa acredita que um determinado produto tem um determinado potencial, mas não está muito seguro. Então, para tomar a melhor decisão antes de continuar o desenvolvimento daquele produto, se faz um teste de conceito. E o que é um teste de conceito? É relativamente simples, eu apresento o conceito do novo produto ao respondente e meço a sua reação para tentar determinar o potencial de sucesso daquele novo produto, ok? Muito bem, deixa eu contar uma história interessante, né? Não sei se vocês sabem, mas a Red Bull, a marca Red Bull foi criada por um austríaco depois que ele visitou um país asiático e bebeu uma bebida lá naquele país asiático muito parecida com o que ele viria a desenvolver logo em seguida. E voltou para a Áustria e desenvolveu o produto, chamou um amigo para desenvolver um conceito. Vamos fazer um teste de conceito desse novo produto. O cara era bom de marketing. Chamou uma empresa de pesquisa de marketing, apresentou o produto, já tinha o produto desenvolvido, e as pessoas odiaram, porque elas pensavam que aquilo era um refrigerante, não era um refrigerante. Em seguida ele apresentou o preço e aí as pessoas caíram na gargalhada porque simplesmente era um absurdo. Primeiro que o produto não era bom e segundo que o preço era exorbitantemente caro. A empresa de pesquisa de mercado levou os resultados para o dono da Red Bull e falou: eu nunca vi um produto
com tanta chance de fracasso quanto esse para o desenvolvimento? Bom, ele não parou o desenvolvimento e continuou com o produto. Né? Ele teve alguns problemas na Áustria, foi para a Alemanha, bom, e o resto é história, tá certo? Muito bem, isso quer dizer o quê? Que conceito não serve? Não, na verdade, nós temos que tomar muito cuidado com o teste de conceitos. E se nós tomarmos os devidos cuidados, os resultados podem ser muito positivos, ok? Muito bem, então quais são as decisões que nós temos que tomar antes de fazer um teste de conceito? São três decisões. Primeiro, qual é a natureza do estímulo que eu vou apresentar aos respondentes? Segundo lugar, quem serão esses respondentes? Terceiro lugar, que medidas nós vamos usar para medir o potencial de sucesso de um novo conceito, ok? Muito bem, então vamos ver cada um destes itens um a um. Em primeiro lugar, o conceito é uma representação de uma ideia em um formato que o respondente consiga interpretar, entender, e, em segundo lugar, reagir, ou seja, dar uma resposta sobre o potencial de aceitação daquele novo produto. Em geral, conceitos são representados por descrições verbais contendo três principais elementos. Em primeiro lugar, o que é o produto? Em segundo lugar, qual é o diferencial daquele produto? Em terceiro lugar, para quem ou para quando é aquele produto? Em que situações ou quem deverá usar aquele produto? Essa descrição verbal deve ser feita de tal forma que o respondente consiga entender exatamente o que é esse produto, né? Formule uma imagem mental do que é o produto. Por que aquele produto é melhor ou diferente dos demais produtos que estão no mercado em geral? Ou qual é a necessidade que aquele produto tende a satisfazer? E em terceiro lugar, se aquele produto é para ele precisa se enxergar como consumidor daquele futuro produto, ok? Cuidados. Às vezes, o novo produto é muito novo, ou seja, ele rompe com tudo aquilo que já existia, como por exemplo o Red Bull, certo? É um produto que rompe, ele é diferente, é o que a gente chama de inovação descontínua. Para inovações descontínuas, nós temos que tomar mais cuidado porque a dificuldade do respondente entender o que é o produto e reagir é maior, tá certo? Por outro lado, para inovações descontínuas, provavelmente a probabilidade do respondente entender o que é o produto é muito maior, não é verdade? Então, se a inovação é muito descontínua, nós podemos usar estímulos adicionais. Por exemplo, nós podemos usar fotos ou protótipos ou modelos, enfim, qualquer outro estímulo que facilite o entendimento do respondente sobre o que é aquele produto, tá certo? Bom, antes de prosseguirmos, vamos ver o que é um conceito, tá bom? Então, vamos lá, vamos por meio de exemplos, é sempre muito mais fácil, não é verdade? Então, vamos supor que uma grande empresa processadora de alimentos teve uma ideia de produzir um pó para acrescentar ao leite, a fim de melhorar o seu paladar e aumentar o valor nutritivo do leite. Tá claro? Fácil, né? Um pó que eu misturo no leite, fica mais gostoso, né? Leite. Eu particularmente não gosto tanto de leite, mas um pó no leite
deve ficar mais gostoso. Opa, todo mundo já pensou em Nescau, na verdade, Nescau, Toddy. Bom, mas vocês, se pensaram no Nescau, não necessariamente esse produto é um Nescau, tá certo? Ou um Toddy. Não. Eu posso direcionar esse produto para diferentes usos ou pessoas fazendo 3 perguntinhas básicas nesse caso. Primeiro, quem vai usar esse produto? Pode ser bebês, crianças, adolescentes, jovens, adultos ou até mesmo idosos. Nós temos aí diversas faixas etárias para quem direcionar aquele novo produto. Segundo, qual é o benefício primordial, qual é o diferencial? O que o destaca dos demais concorrentes? É sabor? É nutrição? É dar energia? É saciar a sede? Em terceiro lugar, quando as pessoas usarão este novo produto? Por exemplo, no café da manhã, no almoço, no jantar ou mais ao final da noite, ok? E quando nós combinamos essas respostas, nós podemos formular aí sim diferentes conceitos de produto. Então, por exemplo, vamos ver 3 conceitos de produtos formulados a partir das respostas a essas perguntas. Em primeiro lugar, uma bebida instantânea para o café da manhã de adultos que querem uma refeição rápida e nutritiva sem gastar muito tempo para prepará-la. Conceito número 2, uma bebida saborosa que as crianças podem tomar a qualquer hora do dia. Conceito número 3, um suplemento alimentar saudável que os idosos podem tomar no fim da noite antes de irem dormir. Então veja que o primeiro conceito é destinado a adultos que querem uma refeição prática logo pela manhã. O segundo produto é um produto para crianças que querem um produto gostoso, saboroso para tomar em qualquer hora do dia. E o terceiro é um suplemento para pessoas idosas que vão tomar antes de irem dormir, tá bom? Então veja que com a mesma ideia, aquele pó para acrescentar o leite, eu formulei 3 conceitos completamente diferentes. Então, a partir do mesmo produto, mesma ideia de produto, eu transformei em 3 ideias, 3 conceitos com posicionamentos completamente diferentes. Pergunta, qual deles teria mais sucesso? Vamos ver um outro exemplo. Um fabricante de automóveis desenvolveu um carro totalmente elétrico, carro elétrico. Hoje em dia, existem vários carros elétricos e essa empresa tem esse carro elétrico. Ela quer lançar uma ou mais versões acessíveis, ou seja, mais baratas daquele produto para o mercado de massa. O carro tem alguns atributos, ele vai de 0 a 100 em 5,6 segundos, tem uma autonomia de 480 km e pode ser carregado em apenas 45 minutos ao custo de 3 centavos por quilômetro, ok? Muito bem, então, primeira pergunta, quem usará este produto? Famílias, jovens, executivos, mães, Temos aí algumas alternativas de público-alvo. Segunda pergunta, qual é o benefício, qual é o diferencial daquele produto? Ele é econômico? Ele é sustentável? O preço médio? São 3 benefícios diferentes. E a terceira pergunta é quando que as pessoas vão usar este automóvel? Para ir trabalhar? Para
passear, para viajar, ou vai ser o segundo carro da família para os jovens usarem? Muito bem. Quando nós combinamos essas respostas em ideias, nós poderemos ter, por exemplo, 4 conceitos diferentes para este mesmo veículo. Em primeiro lugar, um carro de médio porte e preço acessível para servir como o segundo carro da família, para ser usado na cidade, em pequenos trabalhos ou em visitas a amigos. Temos aí um conceito de produto. Segundo, um carro esportivo, compacto, com preço médio, para jovens solteiros ou jovens casados. Vejam que esse segundo conceito é completamente diferente do primeiro. Esse aqui ressalta a esportividade, enquanto que o primeiro é o segundo carro da família. Conceito número 3. Um carro ecológico direcionado para pessoas preocupadas com o meio ambiente e que querem um meio de transporte prático e não poluente. Então aqui é para as pessoas preocupadas com o meio ambiente. Quarto conceito, um sofisticado utilitário esportivo de porte médio para ser usado por pessoas que valorizam o espaço dos SUVs, mas lamentam a baixa economia de combustível. Então aqui nós temos um carro mais para mães, um carro para pessoas que querem um carro maior e mais confortável, mas não gostam de gastar muito com combustível. Então querem um carro um pouco mais luxuoso, um carro mais espaçoso. Viu como nós temos, a partir da mesma ideia de produto, quatro conceitos diferentes que podem se transformar em 4 posicionamentos completamente diferentes, com públicos-alvo completamente diferentes, com diferenciais completamente diferentes, tá certo? Muito bem, é para isso que eu vou usar o teste de conceito. Eu tenho uma ideia, mas agora eu quero ver qual que é aquele que terá mais sucesso. E eu vou desenvolver, naturalmente, aquele que tem maior sucesso, ok? Bom, eu tenho que tomar alguns cuidados, tá certo? Então eu vou ler aqui 2 conceitos para vocês, tá bom? Biscoito A e biscoito B. Então presta atenção, biscoito A. Biscoito A, um novo biscoito recheado, sem gordura trans e de baixas calorias, que pode ser consumido até por pessoas com restrições severas de dieta. Muito bem, formularam na cabeça o que é esse biscoito. É um biscoito de chocolate, como vários que nós temos por aí, só que não tem gordura trans, baixas calorias, para pessoas que querem manter a forma, mas que pode ser consumido até por pessoas com restrições severas de dieta. Tá bom? Perfeito. Conceito A. Vamos ver o conceito B, é o mesmo biscoito, presta atenção. Uma maravilhosa forma de acabar com a chatice das dietas foi descoberta pelos cientistas da empresa X. Uma versão de baixas calorias e sem gordura trans do seu famoso biscoito recheado de chocolate. Delicioso e produzido por um processo totalmente natural. O novo biscoito de chocolate se adequa a todos os tipos de controle de peso sem nenhuma restrição. Pergunta: se eu levo esses 2 conceitos para teste, qual que teria uma maior chance de sucesso? Claro, né? O conceito B. O produto é o mesmo, só que a forma de descrever aquele produto é completamente diferente. O conceito A, o primeiro, né, é o que nós chamamos de conceito de ideia central ou core idea no inglês. E o segundo é o que nós chamamos de declaração de posicionamento ou position statement. Qual a diferença? O primeiro é o produto. O segundo é o produto
como ele será vendido? O produto já com a propaganda, tá certo? Qual é melhor? Não há uma resposta assim tão simples. Por quê? O primeiro diz o que é o produto sem a propaganda. Quem defende esse modelo diz, olha, esse modelo é simplesmente para que as pessoas entendam o que é o produto antes da propaganda. Então é uma reação mais à ideia e menos à atividade de marketing ou à campanha promocional. Os defensores do segundo dizem, olha, mas quando as pessoas forem expostas a esse novo produto, elas vão ser expostas a essa propaganda, desta forma, ok? Então, esta forma, essa declaração de posicionamento é mais persuasiva, mas é isso que as pessoas vão ver ao final, ok? Particularmente, eu não vejo problema em usar A ou B. O problema maior é que, como nós veremos, não há uma taxa absoluta para dizer se o produto vai ter sucesso ou fracasso, ok? Em geral, eu vou usar normas de mercado. O que são normas de mercado? É a média de outros testes de conceito que deram certo e que deram errado. Então, por exemplo, uma empresa de pesquisa de mercado que está acostumada a fazer testes de conceito diz que, por exemplo, um novo produto alimentar precisa ter, por exemplo, 20% de certamente compraria e provavelmente compraria. Muito bem, esses 20% foram obtidos de que forma? Por meio de testes de position statement ou de core idea? Porque, como a gente já viu, o position statement vai gerar uma resposta maior, mais favorável. Então, se eu comparar o meu position statement com core ideas, o meu resultado vai ser melhor. Se eu comparar o meu core idea com outros testes de conceitos feitos com position statement, o meu resultado vai ser pior. Então, eu preciso simplesmente uma boa base de comparação do meu teste, tá certo? Portanto, a gente pode pensar que eu posso colocar esses estímulos em um quadrante em que eu vou apresentar, por exemplo, apenas uma descrição verbal ou uma descrição verbal em forma de position statement, mais persuasivo. Eu posso apresentar apenas a descrição, eu posso apresentar a descrição junto com outros estímulos, fotos, modelos e assim por diante. O fato é o seguinte, que quanto melhor o estímulo, mais positiva vai ser a resposta do consumidor. Em outras palavras, quanto mais persuasivo e mais estímulos eu apresentar, provavelmente mais positiva vai ser a resposta do consumidor. Portanto, eu tenho que tomar muito cuidado como escolher os estímulos que eu vou usar e como que eu vou comparar os resultados do meu teste de conceito. Tá certo? Muito bem. Segundo ponto a ser levado em consideração é os respondentes. O que dos respondentes? Bom, óbvio que tem que ser público-alvo, não é verdade? Mas aqui a gente tem que retomar aí aquele nosso conceito do Rogers, né, da curva de adoção. Vocês se lembram? Que tem os adotantes iniciais, depois tem os adotantes tardios, enfim, eu não lembro bem. Mas tem aquele grupo, né, aqui no início da nossa distribuição de adoção, aquelas pessoas que adotam logo no começo, os inovadores, tendem a ter mais facilidade na hora de interpretar o conceito de um novo produto. Claro, porque eles são antenados, eles gostam de informações de produto, eles gostam de falar sobre aquele produto, então eles são pessoas que estão são ávidas por novos produtos. E lá no final a gente tem aquelas pessoas que
rejeitam inovações. E aí essas pessoas têm mais dificuldade de aceitar novos produtos. Bom, então, ok, eu quero pôr todo mundo. Bom, mas eu já sei que se eu colocar todo mundo, eu vou ter pessoas que vão dizer, nossa, adorei esse produto, porque ela é inovadora, e vai ter outras pessoas que vão falar, não entendi nada do que esse produto, porque ela não é inovadora, ela é um adotante tardio, não é verdade? Então, não tem problema, eu posso pôr todos os grupos de pessoas, mas eu tenho que saber a resposta de cada um. Portanto, incluir uma medida de grau de inovatividade seria muito interessante. A outra solução é, a gente sabe que esses adotantes tardios, né, aqueles que rejeitam inovação, dependem da adoção dos adotantes iniciais, né? Então, aqueles que adotam inicialmente, olha, puta, que produto, começam a usar, começa o boca a boca, e aí os adotantes tardios, depois que vem aquelas pessoas usando, é que vão adotar o novo produto. Então, uma sugestão é nós colocamos apenas esse grupo de adotantes iniciais para avaliar o novo produto, tá certo? Além disso, eu também tenho que saber quem é esse consumidor, né? Então, por exemplo, que marcas ele consome? Porque, por exemplo, se ele é muito leal a uma marca ou a um determinado produto, talvez ele tenha uma probabilidade menor de adotar aquele novo produto, porque ele fala, não, eu não quero um novo produto, eu já sou muito leal a esse produto aqui. Qual é a frequência com que esse indivíduo compra? Qual é o volume que esse indivíduo compra? Então eu preciso cruzar a reação do consumidor a um novo conceito com outras medidas que me digam qual é a característica daquele consumidor para que eu possa ver o potencial daquele novo produto para diferentes grupos, tá certo? Então, em geral, todas essas medidas indicam a experiência do consumidor com aquela categoria de produtos e é importante que eu leve em conta a experiência de cada um dos participantes da pesquisa na hora de analisar o potencial daquele novo produto. Okay? Terceira decisão é que medidas, como que eu meço o potencial de sucesso de um novo conceito, ok? E a medida de ouro para qualquer teste de conceito é intenção de compra, sem sombra de dúvida, intenção de compra. Qual é a probabilidade de você viesse a comprar este produto caso ele fosse vendido no supermercado perto da sua residência a um preço que você considera justo? Certamente não compraria, provavelmente não compraria, não sei se compraria ou se não compraria. Provavelmente compraria, certamente compraria, tá certo? Uma escala tradicional de 5 ou 7 pontos de intenção de compra. Veja que eu formulei a pergunta dizendo que se ele estivesse sendo vendido no supermercado perto da sua residência, é um preço que você considera justo, não é verdade? Por quê? Porque nós sabemos de duas coisas. Distribuição e preço são fundamentais na decisão de compra de um novo produto, não é verdade? Portanto, eu já vou logo dizendo, olha, esse produto está sendo vendido na sua região, ou seja, eu não vou ter que fazer um grande sacrifício para comprar esse produto. E, em segundo lugar, é um preço que você considere justo, ou seja, eu quero tirar o preço da preocupação do cliente. Depois a gente pode até fazer uma pesquisa de preço na mesma pesquisa para identificar qual é o preço que esse consumidor estaria disposto a pagar naquele produto. Mas a ideia é, inicialmente, tirar a preocupação do preço. Obviamente, essa formulação é questionada, né? Existem defensores
que dizem, olha, não, esquece simplesmente qual é a probabilidade de você comprar esse produto. De novo, é sempre a preocupação com a norma, com quem eu vou comparar. Como é que foram feitas outras pesquisas e para eu comparar aquele meu resultado? Por quê? Porque se eu não digo, né, se eu não deixo o consumidor mais confortável de que ele não precisa se preocupar com o preço, talvez ele se preocupe com o preço e leve em conta, mas quanto vai custar? Não sei. Talvez eu comprasse. Tá certo? Agora, se eu considero justo o preço, aí a minha reação não é ao preço em si, né? Eu acho que é justo. Agora eu vou ver se eu quero ou não esse produto, se ele satisfaz ou não as minhas necessidades, ok? Mas, como toda pesquisa de marketing, eu tenho um critério e a medida de intenção de compra é o critério de ouro, né? A medida de ouro, mas não basta um único critério. E se der errado? Isso quer dizer, joga fora o conceito? Não, na verdade eu preciso um diagnóstico daquele conceito. Para que serve o diagnóstico? Primeiro, o conceito pode melhorar, não é verdade? Então, primeiro lugar. Segundo, o conceito não foi bem, mas ele pode melhorar? Então, eu preciso de um diagnóstico, tá certo? Então, eu vou fazer outras medidas. Então, primeira preocupação. Se é um bem durável, eu tenho que medir, por exemplo, quando que essa pessoa pretende comprar. Então, é um tese de conceito de um carro, né? Quando é que você pretenderia comprar esse carro? Em 6 meses, 1 ano, 12 meses ou 2 anos? É uma geladeira, é um fogão, é um ar-condicionado, né? Então, para bens duráveis, eu preciso também perguntar quando que aquela pessoa pretenderia comprar aquele novo produto. E para bens não duráveis, eu também preciso perguntar com que frequência ela compraria aquele produto e quanto ela compraria daquele produto. Por quê? Porque um teste de conceito tende a determinar o potencial de mercado daquele produto. Então, o potencial de mercado não é estimado apenas a partir de uma frequência de compra, mas a partir de uma frequência de compra e recompra e a partir de uma estimativa de volume médio, ok? Então, aí eu posso examinar diferentes reações dos diferentes consumidores e tentar determinar fazer uma estimativa do potencial de mercado daquele produto, ok? Então, essa vai além daquela medida de intenção de compra. Além disso, o que mais que eu tenho que medir? Anotem aí. Eu tenho que medir credibilidade do conceito. As pessoas acreditam que esse produto pode existir, né? Às vezes as pessoas vão falar, é impossível, um carro que vai de 0 a 100 em 5 segundos, que carrega em 45 minutos, 3 centavos de real, esse carro não existe. Não. Então, não é porque eu falei, eu preciso melhorar os atributos, eu preciso descobrir o ponto de diferencial daquele meu produto, tá certo? A credibilidade vai me ajudar nesse sentido. Segundo lugar, diferenciação de oferta. Em que medida este produto é diferente de outros produtos, né? Às vezes eu posso descobrir que não é nada diferente, ok? É completamente igual, o que provavelmente pode atrapalhar a chance de sucesso daquele produto. Terceiro lugar, saliência na solução de uma necessidade. Este produto, este novo conceito, satisfaz uma necessidade que você tem? Ele vai resolver algum problema que você tem? Se ele não resolver, provavelmente o potencial de sucesso daquele novo produto é menor. A pessoa está
tem interesse naquele produto e a pessoa vê valor naquele produto, ou seja, ela estaria disposta a comprar aquele produto para resolver a necessidade que ela tem. Muito bem, o próximo passo no nosso teste de conceito é medir ou fazer o diagnóstico de atributos específicos, ok? Qual que é a ideia? A ideia é verificar quanto que o respondente valoriza determinados atributos de produto e como que aquele produto responde a cada um desses atributos. Por exemplo, então vamos lá, falando do carro. Então, quão importante para você é que um carro elétrico seja confortável? Quão importante é para você que esse carro seja econômico? Quão importante para você é que esse carro seja espaçoso? Quão importante é para você que esse carro recarregue no menor tempo possível? Quão importante é para você que esse carro seja esportivo? Quão importante para você que esse carro tenha espaço para toda a família? Quão importante é para você que esse carro vá de 0 a 100 em 5 segundos, por exemplo? E em seguida eu tenho que perguntar como que aquele carro responde a cada um desses atributos. Então, por exemplo, numa nota de 1 a 5, por exemplo, de péssimo a excelente, como é que você avalia esse veículo em termos de conforto, em termos de economia, em termos de tempo de carregamento da bateria, em termos de espaço para a família e assim por diante? A ideia é verificar quais são os atributos mais importantes e como é que aquele carro satisfaz cada um dos atributos, ok? Muito bem, uma vez que eu identifiquei, que eu diagnostiquei o conceito, ou seja, eu verifiquei pontos fortes, pontos fracos daquela ideia, fiz uma avaliação específica dos atributos daquele produto, ou seja, eu já tenho uma boa ideia se o conceito não foi bem, como é que eu posso melhorar, ou quais são os pontos de destaque, de diferenciação naquele conceito. Aí eu vou avaliar, diagnosticar um pouco melhor o respondente, certo? É sempre muito importante conhecer o respondente, mas em teste de conceito é também mais importante ainda, ok? Eu preciso saber exatamente o perfil de cada respondente que faz uma avaliação mais ou menos positiva daquele novo produto. Então, entre outras coisas, como a gente já viu, experiência, né? Que produto ele compra, que marcas ele compra, quanto ele compra, quando ele compra, com que frequência ele compra. Segundo lugar, qual é a percepção da categoria? Ou seja, se ele tem uma atitude favorável ou uma atitude desfavorável à categoria. Por exemplo, não, eu nunca compraria um carro elétrico. Ponto. Ele é desfavorável à categoria. Eu sou contra alimentos para perder peso, sou contra alimentos dietéticos, sou contra alimentos não naturais para misturar na comida, enfim. Eu preciso saber como é que ele vê aquela categoria de produtos, né? Então a resposta dele provavelmente é resultado da percepção da categoria dele, às vezes. Segundo, lealdade a marcas. Ou eventualmente lealdade à categoria, né? Porque a gente às vezes está lançando um novo produto para substituir uma categoria existente. Então eu preciso saber se existe alguma barreira à mudança, né? Seja porque ele seja muito leal a uma marca ou muito leal a uma determinada categoria. E depois eu preciso saber também que outros fatores que poderiam influenciar a compra, ok? Por exemplo, a compra de um carro pode ser influenciada pela família, a compra de um alimento infantil pode ser influenciada pelo filho, a compra de um produto de limpeza pode ser influenciado, sei lá, pela secretária, enfim, existem alguns outros atores no processo, seria bom tentar mapear também.
Bom, ok, já fiz uma pesquisa, a gente não deve, né, uma recomendação é que um teste de conceito não deve ser simplesmente usado da forma go, no go, né, que é aquela coisa do, não, para ou continua. Obviamente, no final é mais ou menos isso, mas também o teste de conceito pode servir para aperfeiçoar o novo conceito de um novo produto. Muito bem, então existem a maior pergunta, a grande pergunta é, bom, e como é que eu sei qual é a taxa de sucesso desse novo conceito, né? Existem, na literatura, vocês vão encontrar alguns pontos de corte, por exemplo, 80% a 90%, precisa ter 80% a 90% de aceitação, que é certamente compraria, provavelmente compraria, o Schwartz falou em 19% de provavelmente compraria e 64% de provavelmente compraria. Eu acho que isso não é tão importante assim, porque nós sabemos que a taxa de aceitação varia muito de categoria de produto para categoria de produto. Em outras palavras, produtos que as pessoas compram com mais frequência são menos arriscados, tem uma taxa de experimentação mais alta. Por exemplo, produtos de limpeza. Produtos de limpeza costumam ter uma taxa de sucesso num teste de conceito mais alta, porque as pessoas estão mais predispostas a experimentar. Da mesma forma, alimentos, enfim, ou outros produtos de supermercado, né? Produtos de consumo, ou Fast Moving Consumer Goods, né? O FMCG. Então, esses produtos oferecem menos riscos, são comprados com maior frequência, a taxa de sucesso num teste de conceito provavelmente vai ser maior. Produtos mais arriscados, produtos de compra mais rara, menos frequente, provavelmente vão ter uma taxa de sucesso menor num teste de conceito. Portanto, eu tenho que avaliar o resultado do meu teste de conceito frente a outros testes de conceito, ok? Em geral, as empresas de pesquisa de mercado que costumam fazer testes de conceito, principalmente as grandes multinacionais de pesquisa, já tem essas normas, ok? Com as quais comparar os testes de mercado. Então, uma empresa que vai fazer um teste de conceito pode comparar com essas normas de mercado da própria empresa de pesquisa ou comparar com outros testes de conceito que a própria empresa já fez. Sempre levando em conta que é importante que sejam feitas comparações usando os mesmos critérios, né? Então, falei lá, olha, se você usou apenas uma descrição verbal, ou se você fez uma descrição verbal mais persuasiva, com mais estímulos, provavelmente a resposta tende a ser um pouco melhor, tá bom? Muito bem, é isso que nós temos para ver sobre testes de conceito, né? Então, o que a gente viu hoje na nossa aula? Nós vimos algumas coisas muito importantes. Quando que eu vou fazer um teste de conceito? Quando eu quiser determinar a ordem de prioridade de desenvolvimento de novos produtos ou quando eu quiser testar formas alternativas, posicionamentos alternativos da mesma ideia de produto, ok? Nós vimos que eu tenho 3 grandes decisões a serem tomadas quando eu vou fazer um teste de conceito. Em primeiro lugar, qual é o tipo de estímulo que eu vou usar? Se eu vou usar um estímulo de core idea ou de position statement, e se eu vou usar apenas a descrição verbal ou se eu vou acompanhar essa descrição verbal com algum outro elemento, como por exemplo um protótipo. Nós vimos que essa decisão depende se a inovação é mais contínua ou descontínua. Em segundo lugar, nós vimos que escolher os respondentes é muito importante, porque existem pessoas que adotam mais inicialmente, pessoas que adotam mais tardiamente. Eu preciso saber qual é a característica dessas pessoas, como que elas avaliam o meu conceito. Finalmente, nós vimos que as medidas, o padrão de ouro é a intenção de compra, mas eu também preciso fazer um diagnóstico do conceito e eu preciso fazer um diagnóstico das pessoas. Eu preciso classificar essas pessoas para saber quem tem maior chance, qual é o perfil do consumidor que tem maior chance de aceitar
ou rejeitar aquele novo produto. Ok? Muito bem, espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Espero que você continue ligado nessas aulas, porque eu já disse para você, você entrou nessa jornada do conhecimento da pesquisa de marketing e uma vez que você entrou, esse caminho não tem mais volta. Nos vemos na próxima aula. Um grande abraço. Até logo. Um abraço.